Oi, gente! Hoje, dentro de quadriláteros, nós vamos conversar um pouquinho sobre os trapézios, tá certo? E como é que fica a definição, os elementos de um trapézio? Ó, definição. São quadriláteros que possuem pelo menos um par de lados paralelos, denominados bases. E os elementos? Galera, o que a gente tem de elementos aí? Vem AB e CD são as bases do trapézio. Então, você olha pra cá, ó. Tu olha pra cá, porque tá tudo marcado aqui. Então, vem, ó. AB e CD são as bases do trapézio. Beleza? Vamos continuar. AC e BD são as diagonais. AC e BD são as diagonais do teu trapézio, tá? E além disso, o que a gente tem? Que AH é a altura, é a distância entre as bases, gente. Então, se a distância entre a base tem que ser sempre o quê? Perpendicular lá, mandei ver lá, um ângulo de 90. Não esquecem, galera, sempre formando um ângulo de 90 graus. Gente, vamos lá. A base média de um trapézio é o segmento que une os pontos médios dos lados opostos não paralelos desse trapézio. É paralela às bases e tem comprimento igual à metade da soma das medidas dessas bases. Tá bom, parou, embolou tudo, né? Então, vamos voltar. Volta tudo aí. Ó, seguinte. A base média vamos fazer um mini flashback. Ó, a base média de um trapézio é o segmento que une os pontos médios. Parou. Então, vem até aqui. Pontos médios. Ponto médio é aquele ponto que divide um dado segmento em dois de medidas iguais. Beleza. Então, ele está sendo o ponto médio de quem? Dos lados opostos, não paralelos desse trapézio. Então, são os lados que são inclinados, tá bom? Diferente das bases. Os lados não paralelos são os lados diferentes da base. Então, essa galera são esses dois lados aqui que são inclinados, tá bem? Então, o ponto médio, o E e o F, ele vai dividir o lado AD e o lado BC, respectivamente, em dois de medidas iguais, ok? Então, ó, o ponto E, em particular, vai dividir o lado não paralelo, o lado oblíquo, né? O lado inclinado, em dois segmentos de mesma medida, ou seja, AE vai ser igual a ED, a medida desses dois segmentos. E, por outro lado aqui, ó, no F, mesma maneira de pensar, galera. Vai agir da mesma forma. Então, o ponto F vai dividir o segmento, o lado não paralelo, o lado inclinado BC, em duas medidas iguais. Então, o teu segmento BF vai ser igual à medida do teu segmento FC, ok? Agora, galera, o que a gente tem? A medida desse segmento aqui, dessa base média aqui, é bem intuitiva, né? Então, vai da mesma forma. Se aqui é a metade, né? O AD, o E divide a metade, o F divide a metade, o EF vai dividir, também vai ser obtido através da metade entre os segmentos que compõem as bases, né? As duas bases. Então, a gente pode falar o quê? Que o EF, ele vai ser igual ao segmento, a base, né? AB mais a base DC sobre 2, tá bom? Então, é igual a metade da soma das medidas dessas bases, tá bem? Começam? Então, galera, depois a gente vai voltar para fazer uma prova formal da base média, mas por enquanto tá ótimo. Com esse resultado, você já começa a fazer um monte de exercício, tá bem? Bora lá, vamos continuar. Agora, galera, visto os elementos, vista a definição, vamos estudar alguns trapézios em específico, tá? Começando pelo trapézio isósceles. Vamos lá. Gente, sobre o trapézio isósceles, o que a gente pode falar? É o seguinte, ó, que os lados não paralelos AD e BC são congruentes. Preste atenção às marcações, hein, tá? Continuando, que as diagonais AC e BD também são congruentes, né? Já que os lados não paralelos, ou seja, os lados que estão inclinados são iguaizinhos, têm a mesma medida, tá? E a partir daí, o que a gente tem? A gente observa que existe uma simetria, né? Tem um eixo de simetria aí, né? Ó, marcadinho aí de verde. Logo, galera, ó, tudo que acontece para a esquerda, repara, é um reflexo do que acontece para a direita, tá? A gente poderia dobrar aí e encontraria
um lado com uma marca do outro, tá bom? Então, tem um eixo de simetria presente aí, tá? E em cima disso que a gente vai desenvolver as próximas características, certo? Continuando, ó. No trapézio isósceles, tá? Como é que a gente vai estabelecer as características quanto aos ângulos internos? Os ângulos A, B, C e D, tá certo? Como é que vai ficar? Olha só. Observando os triângulos ACD e BCD, temos que... vamos lá, vamos analisar os lados desses triângulos? Bora ver. Ó, os lados AD e BC, aqui, ó, são congruentes, têm a mesma medida, né? Trapézio isósceles, lados que são inclinados, oblíquos, não paralelos, têm mesma medida. Ok. Daí, os lados AC e, ó, aqui, ó, a diagonal, né? AC e BD são congruentes, porque são o quê? As diagonais do trapézio isósceles, tá certo? E continuando, o lado CD é comum a eles, tudo bem? Então, peraí, eu tenho dois triângulos, o triângulo verde e o triângulo azul, que tem os três lados congruentes. Então, peraí, pelo caso LLL de congruência, lado, 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 temos que o triângulo ACD é congruente ao triângulo BCD. Opa, peraí. Se os triângulos são congruentes, os lados são iguais, né? São congruentes. E os três ângulos também são iguais, tá? Os três ângulos de um são iguais aos três ângulos internos do outro, certo? Então, vamos lá. Vamos ver quem é igual a quem? Então, galera, agora a gente vai ver quais são os ângulos, né, correspondentes que são congruentes. É sempre são os ângulos opostos aos lados que são iguais, tá? Então, aqui, ó, a diagonal AC, ela tá oposta ao ângulo D, né? E esse ângulo é igualzinho a quem? Ao ângulo C aqui, ó, que tá oposto ao lado, que é igualzinho, que é outra diagonal BD, do triângulo azul, tá bom? Do triângulo BCD. Esse lado CD, que é comum, ele compreende o ângulo, esse pedacinho aqui do ângulo B. Então, esse ângulo B é oposto ao lado CD, nesse triângulo azul. E esse ângulozinho aqui, ó, A, ele é oposto ao lado CD no triângulo verde, tá? Então, esses ângulos aqui são obrigatoriamente iguais, porque estão opostos ao mesmo lado, tá bom? Aí, agora, peraí. Observando ainda, ainda tem esse amarelinho, né? Esse lado BC, ele é oposto a esse ângulo aqui, ó, tá? E esse lado AD, ele é oposto a esse ângulo aqui. Logo, esses ângulos aqui também são iguais, são todos congruentes 2 a 2, né? Agora, observa, não existe uma simetria aqui, né, que a gente falou, por conta do eixo? Sim, então, observando em particular esse triângulo aqui, ó, poxa, se eu colocar um I aqui, qualquer letra, esse triângulo ABI aqui de interseção, tá? Ele é um triângulo isósceles, tá vendo? Essa medida aqui, do verdinho, é igual a essa medida aqui no azulzinho, porque eles fazem parte das diagonais do trapézio, tá? Que é isósceles. Tem as diagonais iguais. Então, daqui para lá, do I ao A, tem que ter obrigatoriamente a mesma medida que do I ao B, ok? Então, esses lados aqui são iguais, portanto, eu tenho um triângulo aqui isósceles. Daí, os ângulos da base têm que ser iguais. Isso a gente já viu em aulas anteriores, ok? Logo, peraí, observando apenas esses ângulos, né, das bases, os ângulos que estão adjacentes às bases, ou seja, os ângulos colados às bases, o que a gente pode concluir? Que esse ângulo D aqui é igualzinho a esse ângulo C, ó, os ângulos das bases são iguais. Da base maior e da base menor também são, né? Logo, os ângulos que são adjacentes, ó, a cada base são congruentes, tá? É uma característica muito importante do trapézio isósceles, tá certo? E além disso, poxa, esses ângulos aqui, eles têm alguma relação entre eles? Tem sim, olha aqui. Se eu passar, esses lados são paralelos, né? Então, eu posso passar duas paralelas aqui. E esse lado aqui, esse lado AD, ele pode também estar ancorado, estar em cima, né, de uma transversal. Ah, gente, então esse ângulo aqui, ó, relativo ao vértice A e esse ângulo relativo ao vértice D, eles são colaterais internos. Se eles são colaterais internos, qual é a relação entre eles mesmos, hein?
Qual é a relação entre eles? Então, esse ângulo aqui, ó, ele é correspondente a esse aqui de cima. Então, se aqui mede D, aqui mede D. Logo, se aqui eu estou traçando, estou construindo esses ângulos em cima de uma reta, esses ângulos formam um ângulo de 180, logo são suplementares. Essa é a característica dos ângulos colaterais internos. Eles são suplementares. Portanto, o que eu posso escrever? Que a medida do ângulo A mais a medida do ângulo D é igual a 180 graus. Fechei. Por outro lado, gente, observa aqui, ó, olha para cá, para esse pedaço. Poxa, eu não posso também passar uma transversal? Eu vou ter duas paralelas cortadas por uma transversal. Raciocínio do mesmo jeito, gente. Esses ângulos aqui, o ângulo B, o ângulo relativo ao vértice B e o ângulo relativo ao vértice C, eles são colaterais internos, galera. Se eles são colaterais internos, essa medida aqui é igual a essa, porque eles são correspondentes. Então, se aqui mede C, aqui também mede C. Se eles estão construídos sobre uma mesma reta, a gente pode afirmar que eles são suplementares, ou seja, a medida do ângulo B mais a medida do ângulo C tem que ser igual a 180, ok? E a gente fecha aí. Vocês viram as propriedades, né, do trapézio isósceles? Vamos seguir. Agora, como é que fica o trapézio retângulo? O que é um trapézio retângulo? A gente tem o quê? Que ele possui dois ângulos retos. Quais ângulos retos? Ó, ali o ângulo A relativo ao vértice A e o ângulo relativo ao vértice D. Então, o ângulo A mede 90 graus, obrigatoriamente, e o ângulo D também mede 90 graus, ok? Agora, além disso, a altura coincide com um dos lados não paralelos. Qual é? Nesse cenário nosso aqui, é o lado AD. Então, a altura vai coincidir com um dos lados não paralelos, ou seja, o lado que tem os dois ângulos retos, né? Porque a altura é sempre perpendicular à tua base, ok? E além disso, não possui simetria. Tem como você fazer um espelho aqui? Um ponto, uma reta, a partir da qual você vê tudo espelhado? Tudo acontece para a esquerda, acontece para a direita? Não. No trapézio retângulo não tem como, tá? Fica ligado nisso. Agora, sobre os ângulos, ó, observando esse ângulo B aqui, esse ângulo C, repara, galera, vou colocar aqui, ó, ângulo B, ângulo relativo ao vértice B, e o ângulo C, com o circunflexo, ângulo relativo ao vértice C. Gente, esses lados aqui, A, B e C, D, não são paralelos, então a gente pode muito bem traçar duas paralelas aqui. E aqui, esse BC, a gente pode passar uma transversal para esse lado. Logo, opa, esses ângulos aqui também são o quê? Colaterais internos. Oxi, oxi. Se eles são colaterais internos, o que a gente pode escrever? Qual é a relação mesmo? Ah, eu tenho o quê? Que esses dois ângulos B e C são suplementares, por quê? Esse ângulo C aqui corresponde a esse ângulo aqui. Logo, se aqui mede C, aqui também vai medir C. Como eles estão apoiados sobre uma mesma reta, eles formam um ângulo de 180. Daí a gente escreve sempre o quê? Que ângulos colaterais internos são suplementares, ou seja, medida do ângulo B mais a medida do ângulo C tem que dar exatamente 180 graus, certo? E aí a gente fecha as características do trapézio retângulo. Gente, vocês viram agora também quais são as características específicas de um trapézio retângulo e as propriedades de um trapézio retângulo, tá? Mas além desses dois trapézios, o isósceles e o retângulo, a gente também tem o escaleno. Como é que funciona? O que significa ser um trapézio escaleno? Vamos lá. Repara, no trapézio escaleno, os quatro lados, as quatro medidas são diferentes. A base maior e a base menor já são diferentes, né? Mas os lados não paralelos, ou seja, os lados inclinados, também não têm a mesma medida. Logo, ó, uma das características, possui os lados não paralelos, não congruentes, não são iguais. Então, ó, o AD e o BC têm medidas diferentes. Então, a medida do lado AD é diferente da medida do lado BC, tá? E agora, os ângulos internos, eles também, gente, vão possuir medidas diferentes. Logo aqui, ó, a medida do ângulo A. Agora, a medida do ângulo B, a medida do ângulo C e a medida do ângulo B não vão ser iguais, porque todos os lados não são iguais,
tá? Não são congruentes. Daí a gente escreve o quê? Que a medida do ângulo A é diferente da medida do ângulo B, que é diferente da medida do ângulo C, que é diferente da medida do ângulo D, tá certo? E além disso, outra característica. Poxa, peraí. Os ângulos adjacentes aos lados não paralelos são suplementares. Então, por quê? Ó, a medida dos ângulos adjacentes aos lados não paralelos. Esses lados aqui, ó, o AD e o BC. Por que eles são suplementares, hein? Por que o A é suplementar ao D e o B é suplementar ao C? Por quê, gente? Por que a medida desses dois aqui é igual a 180? Por que a medida desses dois aqui é 180? Porque se eu estou tratando de um trapézio, galera, de novo, ó, eu posso passar duas paralelas por esses lados. Duas retas que vão ser paralelas, por quê? Os lados são paralelos, ok? Daí, se eu pegar uma transversal aqui no AB e pegar aqui uma transversal no BC, eu posso falar o quê? Sempre a mesma coisa, ó, que essa medida vai ser igual a essa. Então, aqui, se aqui é D, aqui também é D. Que essa medida aqui corresponde a essa. Aqui, se aqui é C, aqui também é C. Logo, tanto esses ângulos aqui formam 180 graus, são suplementares, quanto esses ângulos aqui formam 180 graus, são suplementares, tá vendo? Visualmente, a representação desse texto aqui, ok? Então, a gente fala o quê? Que a medida do ângulo A mais a medida do ângulo D é igual a 180 e, além disso, a medida do ângulo B mais a medida do ângulo C também é 180 graus, ok? Eles são suplementares, 2 a 2. Fechou? Gente, então, depois de observado, né, as características desses três tipos de trapézio em específico, vamos ver os exemplos para ver como é que fica? Exemplo 1. Se ABCD é um trapézio de bases AB e CD, determine X e Y. Vamos lá. Se ABCD é um trapézio de bases AB, ó, AB e CD, determine X e Y. A gente pode muito bem ir direto, que os ângulos aqui, ó, não tá falando nada sobre o trapézio, então ele é um trapézio escaleno. Não importa se o trapézio é escaleno, o que a gente pode falar sobre os ângulos, hein? Esse ângulo A mais o ângulo D é igual a 180, e o ângulo B e o ângulo C também é 180. Então a gente escreve o quê? Vamos escrever? Ó, que y mais x menos 15 é igual a 180, obrigatoriamente, eles são suplementares. E além disso, ó, a medida do ângulo B, que é x, mais a medida do ângulo C, que é x, mais y, também é 180. Esses dois ângulos aqui também são suplementares, ok? Então, a gente formou a partir daí um sistema. Vamos ajustar? Ó, vai ficar... eu vou colocar x na frente. X mais y é igual a 180 mais 15, então 195. Por outro lado, vamos observar esse aqui de baixo, ó. X com x, 2x. Então, 2x menos y é igual a 180. Pronto, sistema arrumado, bonitinho, ó. Um sistema com duas equações e duas incógnitas. Possível e determinado, a gente consegue. Eu vou usar, sabe que método? Método da adição. Aqui, ó. Vou somar x mais 2x, 3x. Mais y menos y, nada. Zerei, nem escrevo. E isso é igual a 195 mais 180. Isso vai dar quanto aqui? Vai dar 5. Aí aqui, 9 mais 8, 17. Foi 1. 1 mais 1 mais 1, 3. 375 graus. Logo, galera, o teu x vai ser quanto? X vai ser igual a 375 dividido por 3. Assim, então, o teu x vai ser igual a quanto? Vamos fazer aqui? Eu vou fazer aqui, ó. 375 dividido por 3. Faça a mínima, faça a conta, relaxa. Aqui, ó. 3 por 3 vai dar 1. 1 vezes 3, 3 para 3, nada. Desceu 7. 7 dividido por 3 vai dar 2. Por quê? 2 vezes 3, 6 para 7 em 1. Aí aqui desceu 5. Aí 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 vezes 3, 15 para 15, nada. Então, deu 125 graus. O valor de x é 125 graus. Gente, se o x é 125, quanto vai ser o y? Vou pegar aqui, ó. Olha para cá, para essa equação. Olha para cá. Ó, o que a gente tem? A gente tem que
o x mais y é 195, né? Se o x é 125, então vai ficar 125 mais y é igual a 195. Então, o teu y vai ser o quê? 195 menos o teu 125, ok? Então, o teu y vai ser quanto? Aqui, zerei. 9 menos 2, 7. 1 menos 1, nada. Então, o teu y vai ser 70 graus. Gente, então, nesse exemplo 1, o que a gente tem? Que o ângulo x mede 125 graus e o ângulo y 70 graus. Exemplo 2. A base média de um trapézio vale 20 centímetros e a base menor é 3/2 da menor, tá? Determine as bases. Se a base média é 20, tá, do trapézio, então eu vou escrever aqui, ó, base média é igual a 20 centímetros, tá? E a base maior é 3/2 da base menor. Se eu chamar a base menor de x, gente, a base maior vai ser quanto, galera? 3/2 dessa base menor, então vai ser 3/2 de x, ok? E eu sei que a base média é 20 entre essas duas, então calcula a base média. Como é que é mesmo, hein? Vou escrever aqui, ó, base média é o quê? É a base menor mais a base maior somado e dividido por 2, não é? É metade da soma dessas duas bases? Então, eu vou escrever lá. Quem é quem? Base média foi dada? Foi 20. Então, vamos embora. 20 vai ser igual. Quem é a base menor do problema? Ah, a base menor do problema é x. Então, substitui lá. X mais. Base maior. Quem é do problema, galera? É 3x sobre 2. Então, você escreve 3x sobre 2. E isso somado sobre 2. Ok? Agora, vamos lá. Gente, para resolver esse problema aqui, essa igualdade, essa equação, eu tenho que resolver primeiro essa soma aqui em cima. Então, quem é x mais 3x sobre 2? Vou fazer aqui, ó, x, vou fazer aqui do lado. X mais 3x sobre 2 vai ser o quê? Vou fazer MMC entre 1 e 2, que é 2. Então, vai ficar aqui 2 e aqui 1. 2 vezes x, 2x, mais 1 vezes 3, 3 vai ficar 3x sobre 2. Logo, x mais 3x sobre 2 vai ser igual a 2x mais 3x sobre 2, que vai ser igual a 5x sobre 2, certo? Daí, galera, o que a gente tem? Poxa, eu vou colocar esse valor, vou substituir isso aqui, tá? Vai ficar igual a 20, vai ser igual a 5x sobre 2 sobre 2. Gente, agora eu vou passar lá para cima. Eu tenho uma divisão de fração, né? Bora dividir? Vai ficar 20 igual... Divisão de fração, repete a primeira, 5x sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda. 2 vai ficar igual a 1 sobre 2. Logo, o teu 20 vai ser 5x vezes 1, multiplicação de fração, né? Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Multiplicando 5x vezes 1, 5x. E 2 vezes 2, vezes 2, vai ser 4. Logo, ó, agora multiplicando o meio pelos extremos, os meios pelos extremos, vou ter que 5x é igual a 80. Logo, o teu x vai ser igual a 80 dividido por 5. 80 dividido por 5. Então, o teu x vai ser igual a 80 dividido por 5, não sei. 8 por 5 vai dar 1, né? Aí, 5 vezes 1, 5 para 8, 3. Aí ficou 3 com o 0 aqui, 30. Então, aqui, 30 dividido por 5 vai dar 6. X vai ser igual a 16 centímetros. É uma das bases, é a base menor. E a base maior? Aqui, ó, é a base menor, tá? E a base maior? Ah, a base maior vai ser 3 vezes x sobre 2, não é isso? Olha pra cá. Então, bora lá, vai ser 3 vezes 16 sobre 2. Então, vai ficar 3 vezes 16 sobre 2 vai dar 8. 3 vezes 8, 24 centímetros. Então, a minha base maior é 24 centímetros, ok? Nesse exemplo 2, gente,
a gente tem que as bases medem 16 centímetros e 24 centímetros. Então, gente, depois dessa aula, né, vocês entenderam, né, o que significa o trapézio. A gente viu as definições e os elementos, né, dele, base média também. Vimos o que significa o trapézio isósceles, retângulo e escaleno com as suas respectivas propriedades. E fomos lá treinar nos exemplos para ver como é que fica isso, tá bom? Então, agora, faça o seu resumo, faça os exemplos de novo e bom estudo para vocês, hein? Bora lá, vambora! Ritmo, vambora! Uma beijoca!